Simcast, o seu podcast de emergência, com medicina baseada em evidência e dicas práticas para aprimorar o seu atendimento no pronto-socorro. O Simcast é um podcast com propósitos educacionais e não deve ser usado isoladamente para diagnósticos, tratamento e prevenção de doenças. Além disso, não deve ser interpretado como guideline, mas sim como opinião de nossos especialistas. Fala pessoal, beleza? Aqui é o Dudu da Sim e hoje eu vou falar de uma notícia que tá bombando: Monkeypox ou varíola do macaco. A gente está tendo um surto de Monkeypox em algumas regiões que a gente chama de não endêmicas e basicamente começou na metade de maio, 2 semanas atrás mais ou menos. Vale ressaltar que a doença ela é endêmica em algumas regiões, na África, tá? E antes era visto sim, né? Mas em viajantes ou aqueles que tiveram contato com animais importados da África ou mesmo em animais importados. Só que agora mudou. A gente tem visto casos sem relação em contato com a África, com animais da África, na Europa, na América do Norte e até tem alguns casos suspeitos no Brasil. Sei que a gente fica com medo, né? A gente ainda está passando por uma pandemia de Covid e vem outro vírus, né? Todo mundo preocupado em ter outra pandemia, uma em cima da outra. Bom, acho que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo, pelo menos em relação ao Monkeypox, eu vou explicar. Tem algumas coisas que são mais favoráveis e a OMS não está tão preocupado, tá? Outra coisa que pode dar medo, pessoal, é a relação do Monkeypox com a varíola, que nos Estados Unidos chama Smallpox em inglês. Ou seja, os vírus, né, que causam a varíola e o Monkeypox são da mesma família. Só que aí vem um detalhe, né? A varíola, galera, ela é muito mais transmissível e muito mais letal e traz muito mais morbidade. O lado bom dessa história, se é que tem um lado bom, é que a varíola do macaco, ela é bem mais tranquila e bem menos transmissível. Então, já que eu já falei disso, vamos começar pelo começo. Eu vou falar da virologia. Monkeypox ela é transmitida por um vírus da família Orthopoxvirus, que, galera, é da mesma família da varíola, por isso que são doenças similares, só que, como eu já falei, ela é mais branda, tá? E existem pelo menos 2 subtipos, tá? Que estão na África. Na região oeste da África, tem um vírus do Monkeypox que parece ser mais leve. E já na região central, parece ter um vírus que é mais agressivo. Isso é baseado em dados epidemiológicos, tá? E como os pacientes apresentam nessas regiões. E como é que essa doença se transmite, tá? Ela pode ocorrer de várias formas, essa transmissão. Pode ocorrer de animal para humano, e aí animal inclui roedor, gambá e macaco. Engraçado que a doença se chama Monkeypox, porque ela primeiramente foi identificada em macacos. Só que o reservatório natural dela, né, o bicho que ela infecta, são os roedores, né? Parece que o ser humano e o próprio macaco, os primatas, são hospedeiros incidentais. Mas vamos para o que interessa. Como é que transmite de ser humano para ser humano? Tem 2 formas. Basicamente pela via respiratória e, pelo que tem relatado, são gotículas grandes que exigem um contato bem próximo. Ou seja, pelos estudos até agora, exigem pelo menos 2 metros de distância, 6 pés, né? E tem que estar perto dessa pessoa por pelo menos 3 horas. Por conta disso, a transmissibilidade é mais baixa. Talvez seja esse um dos motivos que a OMS não esteja tão preocupada, mas a gente tem que estar alerta sim. Mas também pode acontecer pela pele, contato direto com a pele, tá? E até, né, tem gente preocupada porque seria uma DST também, porque você fica próximo da pessoa por algumas horas e tem contato direto com a pele. Então, além disso, você tem contato de mucosa com mucosa e seria mais intensificado durante a relação sexual. Beleza, mas aí você tá lá no pronto-socorro da Sim, e aí vem para você um paciente que teve contato com alguém que está com suspeita de Monkeypox, varíola do macaco. E agora, o que você faz? O período de incubação, galera, é em média de 1 a 2 semanas, mas tem caso que vai até 3 semanas. Mas a maioria vai ter sintoma de 7 a 14 dias. E aí,
quando o paciente começa a desenvolver os sintomas, inicialmente os sintomas são, que a gente chama de prodromais, são sistêmicos. Ele vai ter o quê? Febre, calafrio, mialgia, mal-estar generalizado, cefaleia e linfadenopatia. Pode pegar cervical, pode pegar axilar, tá bom, pessoal? E aí, geralmente 2 dias depois desse pródromo, lógico que pode ser um dia, pode ser 3 dias, mas geralmente a média de 2 dias depois desse pródromo, começam os sintomas dermatológicos, que são bem característicos, tá? Então, primeiro começa com um rash enantemático, começa nas mucosas. Pode ser que não siga esse padrão? Pode, porque às vezes você não percebe, mas você vai começar nas mucosas, no enantema. Esse rash passa por um rash macular, que vai durar em torno de 2 dias. São máculas, né? Manchas pelo corpo. E esse tem um padrão centrífugo, então começa no tronco e espalha para as extremidades. E sim, é um dos poucos rachas que acomete palmas e solas, né? Lembra ali, sífilis, endocardite, meningite, outros rachas, gonorreia, que podem acometer palmas e solas. 2 dias depois desse exantema macular, começa a aparecer pápulas. Pápulas também vão ficar por 2 dias. E aí, ao longo desses 2 dias, elas começam a ter uma umbilicação central, que é basicamente como se tivesse um vulcãozinho assim, um pontinho no meio, né? Uma depressãozinha no meio, e vai se transformando em vesículas, tá? Vesículas. E 2 dias depois, essas vesículas se tornam pústulas, tá? Então começa a ter um caráter que parece ser purulento. E aí essas pústulas podem durar por uma semana, 5 a 7 dias. Depois disso, elas começam a se tornar crostas, tá? E as crostas começam a ter uma cicatrização embaixo dela e as crostas caem. Ó, mas Dudu, parece que assim, a doença não é tão grave do jeito que a gente tá falando. Quanto à gravidade, realmente, ela parece ser bem menos grave que a varíola, tá? Mas tem suas potencialidades de ser uma doença perigosa. Então, na África, né, infelizmente um continente mais pobre, que não tem tanto acesso à saúde, né, que tem uma população com mais comorbidades. Isso é uma das explicações que a OMS dá para explicar por que tem uma mortalidade de 2 a 6%. Se a gente tiver muitos casos com mortalidade de 2 a 6%, seria uma tragédia, porque no Covid já foi uma tragédia e é uma mortalidade assim por caso menor. Mas a gente sabe, baseado em alguns surtos que teve em alguns países no passado, principalmente nos Estados Unidos, que uma população com acesso à saúde, né, e com comorbidades controladas, com menos taxa de imunossupressão, a mortalidade é menor. Então, tem uma série de casos nos Estados Unidos com mais de 30 pacientes e não teve nenhuma morte. Mas desses pacientes, quem seriam os pacientes de risco? Crianças, recém-nascidos e imunossuprimidos, tá bom? Esse é o principal perfil que a gente tem que tomar muito cuidado. E galera, tem um grupo que teoricamente estaria mais protegido. Teoricamente, tá? Quem são eles? Aqueles que tomaram vacina para varíola muito tempo atrás. Então esse grupo, que antigamente tomava vacina para varíola, talvez, ninguém sabe, mas a OMS acredita que provavelmente tem uma memória de imunidade lá latente, tá? Obviamente, por enquanto, é só uma especulação baseada no que a gente já conhece de imunologia. Mas pode ser que tenha, sim, um resíduo imunológico. E quais são as complicações dessa doença? As complicações mais comuns são infecção secundária de pele, pensa, está cheio de vesícula e pústula pela pele, pneumonia, encefalopatia, tem até relato de caso que pode ter acometimento do sistema nervoso central, e envolvimento ocular. E como é que eu faço o diagnóstico, pessoal? Primeira coisa, você tem que definir um caso suspeito, né? Um caso suspeito tem vários critérios. Eu peguei aqui do CDC. Um caso suspeito é um rash novo, típico, como eu descrevi anteriormente, ou, tá, um paciente que tem um critério epidemiológico e tem um quadro parecido com monkeypox, tá?
O que é critério epidemiológico? Critério epidemiológico tem 3 critérios. É um critério dentro de critério, tá bom? Critério epidemiológico é 1. Contato com alguém com rash similar ao de monkeypox ou que foi diagnosticado com monkeypox. 2. Viajou recentemente para um lugar endêmico com monkeypox, então o cara foi para a África fazer um turismo e voltou com um quadro meio esquisito, suspeito de monkeypox. E 3. Teve contato com animais que venham da África ou produtos naturais de origem animal que venham da África. Então isso seria um caso suspeito. E eu confirmo o diagnóstico, pessoal, tem vários exames, né? Mas PCR para monkeypox, você pode fazer serologia, né? Para ortopox vírus, e aí vai vir com IgM alto, ou até detecção do vírus microscópica ou imunohistoquímica. Provavelmente o que vai acontecer vai ser PCR, né? Assim como o Covid, né? E quando é que eu excluo? Né? O paciente vem com racha, tem vários diferenciais, a gente já falou aqui sífilis, gonorreia, disseminada, entre outros. Uma forma de excluir é diagnostiquei outra doença que é compatível com o meu caso. Excluir. Outra forma é comecei os sintomas prodrômicos e demorei mais de 5 dias para surgir um rash. Nesse paciente é muito improvável seja monkeypox. O rash ele é em 2 dias geralmente, mas passou de 5 dias se tornou improvável. Ou então fiz um PCR de forma adequada, um exame de alta qualidade adequado e ele veio negativo. Tá bom, Dudu, já entendi. Agora diagnostiquei, eu estou suspeitando. O que eu faço com o paciente? Então, primeira coisa, você vai ver se ele vai internar ou não. E aí é um critério, ainda não existem critérios bem estabelecidos, mas vai ser o seu julgamento clínico. Se for internar o paciente, você tem que isolar o paciente. Não precisa ter pressão negativa no quarto, mas precisa ser um quarto isolado, com banheiro próprio. E você vai colocar precaução de contato e gotículas no mínimo, tá? O CDC recomenda usar N95, então seria de aerossóis também. Então você vai ter luva, touca, aquele avental, óculos e N95. Se o paciente for para casa, né, estiver bem, ele vai ter que ficar estrito, isolado, não pode sair de casa de jeito nenhum, com as lesões cobertas, se possível. Quando dá na cara, não dá para cobrir, mas onde der para cobrir, você vai cobrir. E todos aqueles da família não podem dividir o quarto nem banheiro, e se for entrar em contato com o paciente, tem que usar máscara, óculos, luva, né? Tem que lavar a louça separado, não dividir talheres, nem copo, nem nada. E se puder, lavar roupa separado. E para ambos, tanto para casa quanto para o hospital, lavar sempre as mãos. E o tratamento? Suporte para todo mundo, né? Suporte. E existem antivirais, tá? Aqueles pacientes que têm doença grave, ou imunossuprimidos, ou até crianças menores que 8 anos, talvez sejam os grupos preferenciais, porque não vai ter antiviral para todo mundo, caso seja uma pandemia, e ainda não tem antiviral para todo mundo, tá bom? O nome do antiviral chama Tecovirimat, e aí você pode adicionar ou não cidofovir, tá? O que eu quero deixar claro aqui, né, é que esses antivirais funcionam, tá? Até o estudo no New England, funcionam em primatas não humanos e roedores. Então, um estudo em primatas não humanos e coelho, e funcionou bem. Mas, até onde eu pesquisei, não encontrei nenhum estudo em humanos. Mas existem outras formas. A gente pode fazer uma profilaxia pós-exposição, né, com vacina. Tem uma vacina, né? Primeiro que a vacina da varíola pode ser que promova proteção, porque é da mesma família, um vírus bem parecido. Segundo que em 2019 foi aprovada a vacina. Tem duas, chama Invamune e outra chama Genius. Não sei se estou pronunciando corretamente. Mas que podem ser consideradas como uma profilaxia pós-exposição, uma PEP. E tem até assisti uma live da OMS que eles estavam pensando em até vacinar profissionais de saúde que foram lidar com esses casos. E também, para tratamento ou até profilaxia, tem também a possibilidade de imunoglobulina, tá bom? Obviamente, todos os tratamentos ainda não têm muita evidência. E beleza, para finalizar, quando é que o paciente para de ser transmissível? Aí é muito parecido com o catapora, pessoal. Quando todas as lesões se tornarem crostas, tá? E tiverem uma boa base de cicatrização embaixo, né? Não tá aquela crosta no meio de uma lesão viva, tá? Quando todas essas crostas estão bem cicatrizadas,
e já começaram a cair, aí o paciente não é mais transmissível e aí ele pode ir para a vida aí. Beleza? É isso que eu tinha para falar. Um abraço. E você gostou do Simcast? Agora imagina passar um final de semana todo com a gente, aprendendo medicina de emergência na prática. Conheça o Emergência Sob Controle, o curso todo de simulações realísticas e estações práticas para você dominar a sala de emergência.